É difícil achar na Bíblia uma maldição maior do que a maldição do ingrato. Tem a maldição do traidor, não tem? A do ingrato é parecida com a do traidor. Talvez, não estou acusando ninguém, mas talvez você nunca foi abençoado porque você talvez nunca tenha sido verdadeiramente grato. Quem achou Deuteronômio 8, verso 7? E eu acho que no verso 7 já pode levantar a mão, porque já é uma profecia para você. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais que saem dos vales das montanhas. Olha só, agora você vai contar 7 bênçãos, 7 frutos, ok? Levanta assim o polegar, diga assim: terra de trigo, cevada, vides, figueiras, romeiras, oliveiras, azeite e mel. Uau! Você crê nisso? Uau! Terra em que comerás, continua com a mão levantada recebendo. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Aí agora a coisa começa a entrar na pregação. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores fartos, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Diga comigo: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra hoje que é para você aprender a manter as bênçãos. Diga comigo: manter as bênçãos. Muita gente recebe bênçãos, mas muita gente perde as bênçãos. O segredo não é receber bênçãos, o segredo é reter essas bênçãos. Eu converso com muita gente e elas dizem: ai pastor, teve uma época da minha vida que eu fui muito abençoado. Ai, eu tive uma época que tudo dava dando certo. Ai, houve um tempo que tudo era bom, que eu servia a Deus. E aí a pergunta é: por que esse tempo acabou? Por que não está mais assim? Porque as pessoas têm dificuldade em reter as bênçãos, elas perdem, porque quando chega o momento da bênção, muitas vezes ela se perde. E a número 2, a segunda coisa que eu quero com essa palavra é que você termine bem. O importante não é começar bem. Todo mundo começa bem, começa empolgado, começa animado, começa cheio de gás, cheio de ânimo, mas muita gente é o efeito Coca-Cola, né? Pss, e acabou o gás. Ele só, né? Esses dias atrás teve uma pessoa que ela veio no altar e ela me pegou assim pela perna, assim: apóstolo, eu estou doando a minha vida para o ministério. E aí ele não voltou no culto nunca mais. Eu falei: ué, mas não, cadê aquele irmão? Você acredita? A pessoa estava num gás, ele estava tão emocionado naquele culto, mas não voltou mais. Vai entender, né? O povo é meio doido. Diga comigo: manter as bênçãos e terminar bem. Glória a Deus. Esse texto que nós lemos
está prometendo a nós bênçãos sem fim. Quem quer todas essas bênçãos? Olha que texto maravilhoso, diz que a gente vai comer do bom, do melhor, que Deus vai abençoar, que Deus vai prosperar, que Deus vai guardar, que Deus vai proteger, que Deus vai multiplicar, que nós vamos ter, olha os elementos que vamos entrar numa terra que tem trigo, que tem cevada, que tem figueiras, que tem vide, que tem romeiras, que tem azeite, que tem mel. Uau! E Deus vai te fartar de todo bem. Aí o texto diz: lembra-te do Senhor, não te esqueças do Senhor. Não eleve o seu coração quando tudo isso acontecer, para que não te esqueças do Senhor. Uau! Nós podemos dizer que o ser humano é naturalmente mal agradecido. O ser humano esquece muito rápido. Eu quero começar contando um pouquinho da história de Davi. Se tem alguém que eu amo, que eu admiro, que eu amo estudar, que eu fico impactado, é com Davi. Davi era um rapaz, um moço, um jovem, que era rejeitado pelo seu pai. Lá em 2 Samuel 7, versículo 8, coloca lá para você ver. Olha que versículo, esse versículo é forte. 2 Samuel 7, versículo 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Diga comigo: de trás das ovelhas. Alguém já viu pastor pastorear, né, de ovelhas? Pastorear a ovelha andando atrás da ovelha? Pastor vai na frente, não é? Diz a Bíblia que a ovelha segue o pastor, não é assim? A ovelha precisa seguir o pastor. Então o pastor, toda a imagem que você pesquisar aí no Google, você vai ver o pastor andando na frente com o cajado e as ovelhinhas vindo atrás. Amém? Quem é ovelha segue pastor, viu? Só bode que fica em casa. Mas ovelha segue pastor, amém? Ouve a voz do seu pastor e o... amém. Você é ovelha, irmão? Amém. Davi, diz a Bíblia, Deus falando: eu te tirei de trás das ovelhas. Davi, ele era fruto de um pecado. O pai dele teve um adultério. E ele nasceu. E o pai dele tinha ele como a vergonha da sua vida. Ele não foi planejado pelo pai e pela mãe. Imagina naquela época o quão vergonhoso era ter um filho fora do casamento. Se hoje ainda é, imagina naquela época. E aí o que o pai de Davi fazia? Colocava ele, e aí espiritualmente esse texto, atrás das ovelhas. Porque para o pai primeiro vinham as ovelhas e depois vinha Davi. Quando Samuel, o profeta, visitou a casa de Jessé, o pai de Davi, ele chamou todos os irmãos, mas não chamou Davi. Porque Davi estava atrás das ovelhas. Eu imagino que o pai de Davi deixava ele lá no campo, bem longe, para ele nunca ser visto, o menos visível possível, para ele não ficar lembrando da vergonha e as pessoas não lembrarem ele da sua vergonha. Imagine que em algum momento ele teve até esperança se um daqueles leões ou um daqueles ursos matasse Davi. Para ele talvez seria um alívio tirar esse menino da vida dele, porque era fruto do pecado. Mas eu tenho uma notícia para você. Ainda que o teu pai e tua mãe não te planejaram, eu não sei como que você veio para esse mundo, mas se você entrou nesse mundo, é porque Deus tem um plano, um projeto. Você foi com os planos de Deus, escrito pela mão de Deus. Eu não sei qual é a situação que você nasceu, mas se você entrou nesse mundo, você veio carregado de propósitos, carregado de dons, e você não é rejeitado pelo teu Pai Celestial. Ele tem um plano maravilhoso para você.
Davi, ele era o último do último. Ele era menos importante que as ovelhas. E agora ele vai chegar a ser o rei de Israel. Irmão, você imagina ser o rei de Israel? Que ser rei de qualquer outra nação, mas não, de Israel, onde o Deus Todo-Poderoso usa Israel como seu sobrenome, o Deus de Israel. Você já imaginou? Você ser um rei de Israel, ungido por Deus, escolhido a dedo, como Deus falou assim: eu te escolhi para governar o meu povo. Imagina que maravilhoso. Quanta riqueza. Um rei que não tem, ele nem sabe quanta riqueza ele tem. Não há nada que um rei possa ter, que ele não possa ter, que os olhos dele desejam, o corpo dele deseja, que ele não possa ter. Ele tem tudo. Quanta glória, quanta honra, quanta majestade, quanto louvor recebia Davi. Ele já começou, primeiro dia já fizeram uma música com ele. Davi matou 1.000, matou 10.000 e Saul matou 1.000. Imagina. E aí ele escreve um dos textos mais lindos, que está lá em Salmos 103. Lá no Salmo 103, ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém? Davi começa a pregar para ele mesmo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele pregava vários momentos da Bíblia. Ele falava: por que estás abatido, ó minha alma? Confia no Senhor. Ele pregava para ele mesmo: confia no Senhor. Às vezes eu faço isso. Às vezes quando eu estou bem mal, eu digo: levanta-te, homem de Deus, tu és ungido, Deus é contigo. Eu prego para mim mesmo. Porque senão, irmão, se deixar, nesse mundo é um mundo do desânimo, não é verdade? Então você tem que lembrar de quem você é em Cristo, amém? E Davi fazia isso, ele lembrava a alma dele de louvar a Deus. Só que aqui, ele entra num momento muito especial, onde ele diz: não te esqueça de nenhum dos seus. Irmãos, Deus ama as pessoas que não esquecem. Existe uma bênção especial para aqueles que não esquecem. E eu vou dizer algo aqui para você. Uma das piores maldições que eu já vi na Bíblia é fruto de pessoas que esqueceram e foram ingratas. E Davi, estava acontecendo essa batalha na alma dele. Ele tinha tudo. Ele era o rei. Ele podia ter qualquer coisa. E ele dizia para a alma dele: minha alma, não se esqueça de nenhum dos benefícios de Deus. E o primeiro benefício que ele diz: que perdoa todas as tuas iniquidades. Aleluia. Lembra do que Jesus fez na sua vida? Você lembra o quão pecador você e eu éramos? Você lembra? Não, o povo não está lembrando. Vou fazer você lembrar agora, irmão. Lembra que você juntava dinheiro para pecar, irmão? Economizava para pecar. Maquinava mal, acordava maquinando mal, ia dormir maquinando mal. Você tinha uma agenda que você anotava o dia, a hora que você ia pecar. Você tinha os números de telefone para você ligar, para ver com quem você ia pecar. Você não valia R$1, irmão. O ser infernal você e eu éramos. Mas é bom você lembrar, porque quando você vê um irmãozinho entrando na igreja que está começando, que está dando os primeiros passos, que ainda está capengando, lembra que você era pior muitas vezes. Não julgue o novo que está entrando.
Ai, pastor, eu vi o fulano fumando. Rapaz, tu fumava maconha. Deus está libertando ele. Você também não chegou liberto na igreja. Teve alguém que foi liberto de tudo no primeiro dia? Não, Jesus vai libertando, não é? Depois ele diz que sara todas as suas enfermidades. Sabe, irmãos, é terrível. De cada 10 que são curados, um volta para agradecer a Deus. A gente perdeu as contas, literalmente. Nós estamos falando já de centenas de pessoas que foram curadas aqui. Se você que é da igreja aqui, começa a lembrar. Cadê aquele fulano? Cadê aquele? Cadê aquele? Cadê aquele? Cadê aquele? Nunca mais sequer aparecem na igreja. E continuam curados. Porque ela só queria ser curada. E ela é ingrata. Ela não quer saber. Ela não quer servir a Deus. Ela só queria o milagre. E mesmo assim Deus cura. Mesmo assim Deus cura. Porque Deus não cura porque você merece. Ele cura porque Ele é bom. Ele continua curando. E aí a pessoa esquece da cura que Deus fez. E às vezes ela usa a parte do corpo que Deus curou para pecar ainda. Triste isso. Uma vez tinha uma pessoa que tinha vários tumores. E num culto, ela chorando, gritando de alegria, dizia Deus, a pessoa palpava e dizia, desapareceu os tumores. Foi algo notável na igreja. Pouco tempo depois saiu da igreja. Eu encontrei essa pessoa na rua. Falei, e aí? Não, Deus me curou mesmo. Falei, mas você está indo, não te vi nunca mais na igreja? Ela, não estou indo na igreja nenhuma, não. Está no mundo. Falei, está no mundo, pecando. Sem Deus. Porque não é grata. Quem está entendendo? Como estaria o teu corpo hoje se ele não tivesse te curado? Quanta dor, quantos remédios você estaria tomando? Muitos estaríamos mortos. Você é agradecido que Jesus te curou? Imagina aqueles leprosos, irmãos. 10 leprosos foram curados. 10. Só um voltou. Os outros 9, independente do tempo que eles ficaram leprosos, ele foi curado. Tá bom, fui curado. Não quero nem saber quem me curou. Eu estou curado. Vou curtir a vida agora. Não é assim que funciona. Essas pessoas nunca vão construir algo sólido. Elas nunca vão manter as bênçãos. E elas nunca vão terminar bem. Eu tenho uma lista. Parece que o diabo um pouco faz isso. As pessoas que com as maiores curas. Você fala, cara, a maior cura do meu ministério, essa pessoa está no mundo hoje. Pessoa que estava morrendo, não está nem servindo a Deus. Você fala, como pode ser? É porque elas se esquecem. Aí Davi dizia, não se esqueça, ó minha alma. O que mais que ele dizia? Sara todas as feridas. 4, que redime a tua alma, a tua vida. Ali em outras versões diz alma, diga comigo, alma. Tira a tua alma da perdição. O que é tirar a alma da perdição? Quem aqui tinha ansiedade? Levanta a mão. Tinha depressão? Deixa eu ver. Quem tinha depressão antes de conhecer a Jesus? Quem aqui tinha síndrome do pânico? Olha aí, muitas mãos levantadas. Quantos aqui tinham pensamentos de suicídio antes de conhecer Jesus? Tua alma estava perdida. Tua alma estava vazia. Tua alma estava em desespero. Mas Jesus tirou a sua alma da perdição. Transformou a tua tristeza em alegria. Transformou a tua angústia em felicidade. Você tem motivos para sorrir hoje. Aleluia. Então Davi lembrava que que Deus tinha perdoado, que Deus tinha curado, que Deus tinha redimido a sua alma da perdição. Que te coroa de benignidade e misericórdia. Meu Deus, benignidade e misericórdia. Irmão, o que é benignidade e misericórdia? Quantas vezes a gente faz as coisas erradas
E mesmo assim, Deus não nos retribui segundo as coisas erradas que a gente fez. E Ele nos trata com benignidade e misericórdia. Quem aqui já ficou esperando o juízo de Deus? Eu fiz tudo errado, agora vai dar tudo errado. Aí você vê que Deus continua te abençoando do mesmo jeito. Você fala, uau, mesmo eu errando, Deus está cuidando de mim. Mesmo eu errando, Ele está me abençoando. Mesmo eu errando, por quê? Porque Ele sabe que nós somos falhos. E Ele nos trata com benignidade e misericórdia. Onde nós estaríamos hoje se não fosse a misericórdia de Deus? Aí o 5 é maravilhoso. Que farta a tua boca de bens. Aleluia. Dá um glória a Deus aí, irmão. Lembra, irmão. Esse aqui você tem que lembrar. Lembra que você estava falido. Lembra que você estava endividado. Lembra que você, irmão, vivia de favor. Irmãos, eu lembro da minha vida. Eu era alguém que usava roupa doada de defunto. Eu tenho que lembrar de onde eu saí, né? Tem gente, irmão, que muda a vida um pouquinho, ele já empina o nariz e esquece que ele era pobre. E Davi dizia, Ele que farta minha boca de bens. Ele lembrava que ele estava atrás das ovelhas, e agora ele era o rei, ele estava sentado no trono, ele estava comendo do bom e do melhor, e ele dizia, alma minha, não te esqueça que foi o Senhor que te abençoou. Sabe o que Davi terminou bem? Porque Davi lembrava. Davi é alguém que terminou a carreira bem. Teve os seus altos e baixos, como todos nós, mas ele terminou bem. Quem quer terminar bem a sua carreira? Imagina, terminar bem são pessoas agradecidas, pessoas que lembram. Tem um texto, irmão, maravilhoso, lá no Salmo 51, verso 12, olha que coisa. Aqui o Salmo 51 é o salmo do arrependimento de Davi. Davi, em um certo momento, no momento que estava acontecendo guerra, ele ficou sozinho lá no palácio, em vez dele ir para a guerra, e ficou desejando uma mulher que não era sua, e ele caiu e pecou e cometeu adultério e matou o marido dela, uma confusão. Betseba ou Betsabé, depende da tua versão. E aí ele escreveu o Salmo 51, depois você pode ler ele inteiro. O dia que você pecar, leia o Salmo 51. Um irmão falou, vou ler todo dia, misericórdia. Seria bom ler todo dia. Aí Davi, né, ele escreveu, e aí no verso 12 ele disse assim, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Muitos crentes perdem a alegria da salvação. Ele esquece que ele tem a maior riqueza do mundo, ele é salvo. Jesus morreu por você na cruz. Deixa eu falar uma coisa, se você não tivesse nenhum motivo para agradecer de cura, ou de bênção, ou de prosperidade, ou de porta aberta, ou de mudança de casa, ou de carro, se você não tivesse nenhum motivo de nada, só pela salvação, você tem motivos para agradecer o resto da sua vida, porque Ele morreu por ti e por mim, Ele nos salvou, Ele deu o seu sangue na cruz. Eu voltei de Israel muito impactado e feliz. Quando vocês forem com a gente, quem vai com a gente? Quando passar essa guerra, vamos fazer uma caravana para lá. Eu voltei tão feliz, com a alegria da salvação. Olha, por quê? Porque eu cheguei lá
E tinha caravanas. É tremendo. Caravanas. Tinha caravana da África, caravana de chinês, caravana de japonês, caravana de coreano, caravana de americano, caravana de espanhóis, caravana de portugueses. E aí você via de todas as religiões, tinha árabe, tinha ortodoxos, tinham cristão ortodoxo, tinham todas as religiões lá, muitos católicos, muitos grupos católicos. E você vê que eles estavam procurando algo, eles chegavam lá com muita expectativa, mas eles não achavam nada, eles ficavam pegando uma pedrinha, aí pegavam uma água lá do Jordão, uma água, uma pedra, uma planta, uma azeitona que eles pegavam lá, e você viu o vazio na alma deles. Aí eu lembro que eu andava no meio de Jerusalém falando em línguas, cheio do Espírito Santo, porque eu não estava buscando nada, eu já tenho tudo. Eu não estava lá para procurar Deus, eu já tenho Deus dentro de mim, eu já tenho a alegria da salvação, eu já estou cheio do Espírito Santo, aleluia. O mundo está procurando Deus, mas nós já temos Deus dentro de nós, só por isso pode agradecer o resto da sua vida, o resto da sua vida. Aleluia. Aqueles que lembram vão ser abençoados por Deus. Aqueles que lembram vão manter as suas bênçãos para sempre. E aqueles que lembram vão terminar bem a sua carreira. Quem quer terminar bem a carreira? Agora, irmãos, é difícil achar na Bíblia uma maldição maior do que a maldição do ingrato. Tem a maldição do traidor, não tem? A do ingrato é parecida com a do traidor. Talvez, não estou acusando ninguém, mas talvez você nunca foi abençoado porque você talvez nunca tenha sido verdadeiramente grato. Um menino que era órfão, perdeu o seu pai, e naquela época, milhares de anos atrás, o destino de um órfão provavelmente era se tornar escravo. Mas o tio dele adotou ele e falou: vem comigo. O tio dele disse: eu tenho a bênção de Deus, e quem caminha comigo prospera. Imagina, o tio dele era Abraão. Você imagina que Abraão fosse teu tio? Quem queria ter um tio assim? Aí Ló tinha um tio muito, muito, muito íntimo de Deus, profeta. A Bíblia diz que ele era amigo de Deus, e Ló andava com ele. Ele estava destinado a ser pobre, miserável, um órfão, talvez escravo. Agora ele está do lado do homem mais abençoado do planeta Terra. E quem anda com o homem mais abençoado, igual Abraão, começa a prosperar, sim ou não? E Ló começou, sabe, irmão, porque quando Deus abençoa um homem, quer saber se o homem verdadeiramente é abençoado? Ele não prospera sozinho, todo mundo ao redor dele prospera. Confie em ninguém, que só ele enriquece. Todo mundo é abençoado. E Abraão era um homem muito abençoado. Ele tinha a bênção de Deus. E ele seria... e tu serás uma bênção, e através de ti abençoarei todas as famílias da terra. Olha a promessa que Deus fez para ele. E Ló e Abraão, uma maior riqueza deles era pelo gado e pelos rebanhos de ovelhas e tudo que eles tinham. E a Bíblia diz que os rebanhos, né, os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a brigar. E Ló veio tirar satisfação com o tio Abraão. Ele tinha esquecido que ele era órfão, que ele foi adotado e que a bênção estava sobre Abraão. Ele chegou para o tio e falou: tio, vamos ter que resolver esse problema aqui. Nossos pastores estão brigando entre eles porque tem pouco espaço, eles estão tudo aglomerados ali, tem pouca água. Não dá mais. Aí Abraão diz: então é o seguinte, Ló, escolhe um lado que eu escolho o outro. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita.
Aí Ló olhou para as campinas do Jordão. Ali no Jordão, irmão, terra verde, lugar próspero, um lugar que frutificava, um lugar fértil. Ele disse: é para lá que eu vou. Sabe quem estava lá? Sodoma e Gomorra. Vou ficar lá nas campinas do Jordão, do ladinho de Sodoma e Gomorra. E Abraão disse: então eu vou para o outro lado. Aí ele desceu, Abraão desceu para Berseba, que é um deserto, Negueve, toda aquela região do sul de Israel. Quem já foi lá sabe que lá é seco. E aí, quero resumir um pouquinho a história, mas fazer essa incisão. Quão ingrato foi Ló. Preste atenção, irmãos. Cuidado. Que talvez a bênção que você está vivendo agora, ela não é sua, ela é fruto de quem tu estás andando perto, de quem te abriu a porta, de quem pôs a mão na sua cabeça, de quem profetizou sobre a sua vida, de quem te acolheu. E aí você começa a esquecer que quem te acolheu, de quem te abençoou, de quem te deu caminho, quem te deu direção, quem orou por você, quem te repreendeu e te corrigiu, te colocou, quem te indicou, você começa a esquecer. E Ló esqueceu. A maioria das pessoas, quando já tem o suficiente, diz: não preciso mais de você, agora eu toco sozinho. E aí o que aconteceu? Vou resumir a história. Ló saiu da sua casa com a roupa do corpo e perdeu absolutamente tudo que ele construiu. E a esposa também, porque a Bíblia diz que ela olhou para trás. Muita gente acha que é só olhou. Não, olhar para trás, aquele termo significa voltar para trás. Ela voltou para trás. Ele perdeu tudo, porque foi um ingrato. Sabe o que teria sido correto? Abraão, eu sei que os nossos pastores estão brigando, nós vamos resolver, nós vamos dar um jeito. Se você quiser, fique com meus rebanhos. Eu só quero ficar do teu lado, porque você que me estendeu a mão. Enquanto eu estiver contigo, eu sei que eu estou debaixo da bênção de Deus. No meu mundo de pastores acontece muito isso. Às vezes chega alguém que não era ninguém, e o pastor começa a abençoar, o pastor ensina, o pastor liberta, passa ele por todos os processos, ensina ele a pastorear, ensina ele a pregar, ensina ele Bíblia. O cara não sabia nada, era um Zé Ninguém. E aí o dia que ele cresce, que agora ele prega, agora ele tem unção, agora ele cura enfermo, agora ele expulsa demônio, ele vai lá, junta um grupo e faz uma divisão na igreja. Nunca será abençoada uma igreja que nasceu de uma divisão, de uma desonra e de ingratidão. Amém? Diga comigo: os que lembram amam mais. Uau, está na Bíblia isso. Não tenho tempo para ler todo o capítulo aqui para você, mas o texto basicamente diz o seguinte: que quem mais é perdoado, mais ama. Se você é de verdade grato a Deus pelo que Ele fez na sua vida, você vai amar Ele. Quanto mais gratidão, mais amor. Pessoas que não amam a Deus é porque elas são ingratas, elas não lembram que foram perdoadas, elas não lembram que foram curadas, elas não lembram que foram abençoadas, elas não lembram que foram libertas, elas não lembram de nada, então elas não têm amor a Deus. No louvor a gente vê os gratos e os ingratos. Meu Deus, pastor, no momento do louvor da igreja você vê que tem alguém que está prostrado, que está rendido, que está com as mãos para cima, que está chorando, que está... Por quê? Porque ele é grato. Ele ama mais porque lembra de que foi mais perdoado. Tem gente chegando na hora do louvor, masca chiclete, põe a mão no bolso, olha o celular, irreverente, não está nem aí. Por quê? Porque ele não lembra de tudo que Deus fez na vida dele. É um ingrato.
quem lembra, ama mais. Diga comigo, quem lembra, ama mais. Aleluia. Número 2, quem lembra ou quem é agradecido é mais humilde. Lembra que Deus falou lá em Deuteronômio 8, olha o verso 14, Deuteronômio 8, 13 e 14, vamos para você ver. Olha o que diz, Deuteronômio 8, 13 e 14. E se tiverem aumentado os teus gados, os teus rebanhos, se acrescentar a prata, o ouro e multiplicar tudo que tens, se eleve o seu. Ou seja, a pessoa que não é humilde é porque ela é ingrata, porque ela não lembra de onde ela veio. Eu não sei se você já assistiu algum momento, alguma entrevista com o Silvio Santos. Mas todas as vezes que eu vi uma entrevista do Silvio Santos, ele sempre era humilde, ele sempre tratava bem as pessoas, ele nunca faltou respeito com ninguém, ele nunca humilhou ninguém. E ele sempre dizia, eu lembro quando eu ainda era um camelô, e eu trabalhava lá na rua, e eu não tinha nada, eu era ninguém. Tem gente, irmão, que não tem nem 0,001% do que o Silvio Santos tem e está com o nariz de pé. Tinha, né, que ele faleceu. Eu acho que ele foi para Jesus, irmão, porque ele estava indo na igreja, a família dele estava indo na igreja, lá na Lagoinha de Orlando. Várias vezes ele assistiu o culto. Eu creio que ele foi para Jesus. Nós vamos conhecer lá no céu, amém? Eu creio. Mas assunto não é esse. O assunto é que ele era um homem que tinha muito, porém ele era humilde. Se você é grato, você vai amar mais. Se você é grato, você vai ser mais humilde. Eu gosto de ir no restaurante com alguns irmãos da igreja, ainda que eu pague a conta, não tem problema. Mas sabe por quê? Principalmente pessoas que trabalham comigo, eu gosto de ver a maneira que eles tratam o garçom. Porque ele acha, às vezes, pessoas que ela acha que ela é alguma coisa, que ela tem o direito de destratar alguém porque acha que a pessoa está numa posição inferior. Cuidado. É ali onde você vê essa humildade. Humildade é quando você trata todo mundo com dignidade, com honra e honrando a posição de todas as pessoas, independente daquilo que você já conquistou na sua vida, porque um dia você esteve lá também. Amém? Pessoas que lembram, sempre voltam. Diga comigo, quem lembra, volta. Como assim quem lembra volta? Volta para agradecer. Ela lembra, então se ela lembra, ela volta. Os 10 leprosos, só um voltou. Tem gente que nunca volta para agradecer, nunca volta para cumprimentar, nunca volta para o culto para adorar a Deus. Quem lembra, volta. Não seja como aqueles 9 leprosos que não voltaram. Número 4, quem lembra, honra. Os agradecidos são pessoas que honram. Diga comigo, quem lembra, honra. Se você não é uma pessoa que pratica honra, eu já posso bater o martelo assim, não, é impossível você ser alguém que honra e não ser uma pessoa grata, e é impossível você ser uma pessoa ingrata e ser uma pessoa que honra. Gratidão e honra caminham juntas, um é fruto da outra. Então tem pessoas que elas não honram, começando pelos pais. Você não lembra, você nunca pensou o quanto que o teu pai e tua mãe sofreram para criar você? Você era um endemoniado, uma criança encapetada. Quanto sofreu teu pai e tua mãe? Tua mãe, para sair você com essa cabeça desse tamanho, sofreu, coitada. Quanto eles abdicaram da vida deles para poder te honrar? Quem aqui sabe? Quantos de vocês e seus pais nunca tiveram umas férias? Mas você, não, sem férias eu não é férias. Tua mãe não teve lua de mel, não teve férias. Tudo era difícil
para custear você, para dar uma educação para você, para te dar um leite. Aí tu vem para Balneário Camboriú, mora aqui bem, tem ar-condicionado, mora num bom apartamento, mora na praia, aí ganha 13º e você não é capaz de mandar nenhuma caixa de bombom para o teu pai e para tua mãe. Ingrato, desonra. Gratos, honra. Quando eu morava na Espanha, eu era missionário, que usava roupa doada, dormia no chão, compartilhei quarto com um morador de rua, que era o que eu podia naquela época. Eu mudei depois para Astúrias, e estava meu sogro lá, que me recebeu de braços abertos, me deu moradia, me deu emprego, me deu o bem maior que ele tem, que é a pastora Sara. Me deu... Meu sogro é uma pessoa que eu amo do fundo do meu coração. Mas sabe por que eu amo? Porque eu lembro. Ele me honrava, me colocou como pastor dele e começou a me dar os dízimos, meu próprio sogro. Olha para você ver. Você é o nosso pastor. E ele me deu oportunidade que eu nunca tive. E abriu um novo caminho na minha vida. E aí depois eu e minha esposa nos casamos, começamos o ministério. Eu lembro que fizemos uma série de viagens, um tour de viagens, e ganhei boas ofertas, e guardei um dinheirinho na conta. E eu falei para minha esposa: meu amor, sabe o que a gente vai fazer com esse dinheiro? A gente não tinha nada, mas a gente conseguiu engordar a conta um pouquinho. Falei para ela: meu amor, vamos aproveitar que tem o dinheiro agora e vamos cumprir o sonho do coração do seu pai. O sonho do meu sogro era ir para os Estados Unidos, conhecer os Estados Unidos. E a gente sabe que ele jamais viajaria para os Estados Unidos se alguém não desse para ele e fizesse daquela forma. Então, mesmo sem a gente ter nada, com o pouco que a gente tinha, nós chegamos para os nossos sogros e falamos assim: olha, nós vamos pagar uma viagem com tudo incluso para vocês nos Estados Unidos. Vocês não vão ter que gastar dinheiro com nada. Até hoje, meu sogro olha para mim, de longe ele diz assim: God bless America. Só para me lembrar. E ele sempre olha no meu olho e fala assim: você cumpriu o meu sonho, Ele olha com muita alegria assim. Mas sabe por que a gente fez isso? Porque a gente tem gratidão. Quem tem gratidão, honra. Eu lembro uma vez que eu comprei um presente para minha professora. E levei o presente para minha professora. Ela começou a chorar. Ela disse: eu nunca ganhei um presente de nenhum aluno. E eu dei para ela só porque eu estava agradecido, porque ela era uma ótima professora. Tem pessoas aqui que nunca agradeceram o professor, nunca agradeceu o pai, nunca agradeceu a mãe, nunca agradeceu ninguém. É uma vida de ingratidão que causa desonra. Toda vez que você é ingrato, você desonra alguém. Minha mãe ficou grávida de mim, meu pai estava fazendo residência médica ainda, ele tinha 23 anos. E todo médico quer fazer residência, que é muito importante para a carreira de médico. Ele morava em Uberlândia e estava ali na Universidade Federal de Uberlândia, na UFO. Uma cidade grande, maravilhosa para desenvolver a carreira de médico. Só que com a minha mãe grávida, e já tinha meu irmão, já eram 2, e meu pai com residência não conseguia pôr leite, comida em casa. E ele arrumou um emprego no primeiro lugar que ele conseguiu, que foi em Alto Araguaia, Mato Grosso, fim de mundo. Naquela época tinha, eu acho que era 12 mil habitantes, no interior do Mato Grosso. Por que ele abdicou de tudo, ele abandonou tudo para ser ele era para ser um grande médico na região metropolitana, mas ele foi ser um médico de interior. Por quê? Porque ele tinha que sustentar a sua casa, a sua família, me sustentar. E eu falava para Deus: Deus, o dia que eu prosperar, o dia que eu ganhar um pouquinho de dinheiro, eu vou cumprir o sonho do meu pai.
O sonho do meu pai era ter um carro chamado Landau. Quem já viu esse vídeo? Está lá no YouTube. Eu nunca tinha comprado um carro à vista. O carro que eu tinha era parcelado ainda, que eu estava pagando a parcela do consórcio. Carro usado. E eu pedi para Deus, Deus me prospera que eu quero comprar. Aí Deus me deu. Comprei o carro à vista. Coloquei lá no restaurante Itapema, na frente da praia. Trouxe meu pai do Mato Grosso, ele sabendo de nada. Ele ficou impactado, porque ele falou, como é que você tem dinheiro para pagar a passagem? Eu falei, você não sabe de nada. O que está te esperando aqui? Paguei a passagem, paguei o almoço, paguei um camarão, ele comeu, ele ficou feliz com aquele camarão. Ele já estava assim, deixa eu pagar a conta. Eu falei, não, eu que pago a conta. Ele falou, meu Deus, filho, eu estou constrangido. Você já pagou a passagem, pagou o almoço? Falei, vamos ali, pai, dar uma voltinha no restaurante. Quando saímos lá fora, tinha o carro lá fora. Ele, esse é o carro dos meus sonhos. Aí eu tirei a chave do bolso e falei, então me leva para dar uma volta que o carro é seu. Pessoas ingratas não honram. Muitas pessoas dizem, honrar pastor? Pastor tem que sofrer. Primícia? Ah, não, isso não tem que dar para pastor, não. Deixa eu só fazer uma colocação aqui para você. Para você pensar. Aonde você estaria se não fosse o seu pastor? Pessoas que estavam morrendo aqui, gastando rios de dinheiro com uma doença e com médicos. Eu acho tão interessante, irmão, porque ninguém aqui questiona pagar a consulta do médico. E 90% das vezes não resolve. Aí vem aqui o pastor, ora por você. Você é curado na hora. 20 anos que eu sirvo a Deus, que eu me consagro para ter essa unção. E o teu pastor não é digno de receber a primícia, irmão? Fala glória a Deus aí, irmão. Sabe o que eu acho estranho? Inúmeras pessoas vêm e falam assim, apóstolo, eu estou com uma causa na justiça. Está travado. Ora para Deus destravar. E aí ele já está 10 anos com um advogado, pagando advogado e não resolve. Aí o pastor vai lá e fala assim, ó, essa semana vai sair, ó, o profeta. Ele põe o nome dele em jogo. Aí sai a bênção. Ele pega 30% e dá para o advogado, que não resolveu, quem resolveu foi a oração. E não tem coragem de dar o dízimo e dar primícia. É ingrato. Ele esqueceu que foi o pastor que orou. Ele esqueceu que foi aquela profecia que fez a coisa acontecer. Que foi os 20 anos de consagração de um homem de Deus que liberou a bênção sobre ele. Quantas vezes, pastor, já liberei palavra, eu falei, vai entrar dinheiro na sua conta. Quem aqui eu profetizei do altar que Deus ia pôr dinheiro na sua conta ou Deus ia cancelar a tua dívida e aconteceu? Levanta a mão. Olha aí. O irmão chegou para mim essa semana e falou, pastor, o senhor disse que Deus ia pôr dinheiro na conta e entrou na minha conta 26 mil reais até hoje. Eu liguei no banco, o banco falou, o dinheiro é seu, eu não sei de onde veio. Aplauda Jesus, irmão. Você não acha que daquele valor ele tem que levar o dízimo e a primícia? Quantas pessoas, irmão, atormentadas, tomando remédio. Tem gente aqui que tomava 8 remédios por dia, um para dormir, um para acordar, o outro para não chorar e o outro para chorar. Aí o pastor ora, liberta a pessoa, ela nunca mais toma remédio, ela gastava 2, 3 mil reais por mês. Não, mas não pode honrar pastor, não. Tanta ingratidão. Eu tenho prazer, irmão. Eu tenho prazer de mandar a transferência e mandar lá o comprovante para o meu pastor. Eu fico esperando ele orar. Eu tenho prazer de mandar meu dízimo, minha primícia, porque eu quero honrar. Se eu já dei dinheiro para médico, já dei dinheiro para advogado, já dei dinheiro para tanta gente, quanto mais para o pastor que abençoa a minha vida, que me ensinou tudo que eu sei, que me guiou e que destravou todas as bênçãos que eu estou vivendo agora. Eu tenho prazer de ser dizimista e primiciante. Diga comigo, quem lembra,
ama mais. Quem lembra é humilde. Quem lembra sempre volta. Quem lembra honra. Quem lembra é generoso. Pessoas generosas são pessoas que lembram. Pessoas que não são generosas são pessoas ingratas. Quem aqui é grato que Jesus te salvou, você vai morar no céu? Ok. Você só pode dizer que é grato quando você, por causa disso, se tornou generoso e você semeia para que outros sejam salvos como você é salvo. Não adianta você falar, eu sou grato que eu sou salvo e dane-se o mundo que vão para o inferno, eu não vou ajudar em nada. Eu estou tão agradecido que eu vou para o céu, que eu vou pegar o meu dinheiro e vou investir para que muitos mais sejam salvos como eu, porque eu sou grato. As maiores ONGs do mundo nascem a partir de gratidão, sabia disso? Eu tinha câncer. Aí ela foi lá e abriu o hospital do câncer. Eu tenho no meu livro, quem já leu A Maior Moeda de Câmbio? Tem os Packwackers, está lá no meu livro, é uma história de um homem australiano, empresário, que ele teve um infarto, quase morreu, e uma ambulância atendeu ele e fez o desfibrilador e ressuscitou ele ali, né, com a ambulância. Só que todos os médicos, os socorristas que estavam ali, falavam assim, cara, você é o homem mais sortudo do mundo. Ele ficava assim, obrigado. Ele falou, não, você é um cara mais sortudo do mundo. Obrigado. Não, mas por que você... Aí ele ficou encucado, mas por que vocês estão falando isso? Aí eles falaram assim, porque em toda a Austrália só tem uma ambulância com desfibrilador. E você foi o cara. Se não fosse isso, você estaria morto. Aquilo mexeu tanto com ele, ele ficou tão agradecido, diga comigo, agradecido, que ele comprou, porque ele era empresário, o desfibrilador para todas as ambulâncias do país. Porque ele era grato. Sabe por que eu dou grandes ofertas para os pastores que pregam aqui? Porque eu lembro quão miserável era o sentimento de sair de uma igreja e receber uma mixaria de oferta que às vezes não pagava nem a gasolina para voltar para casa. Eu falei, o dia que eu tiver gente pregando no meu altar, eu vou dar ofertas que ele lembre e ele seja grato. Seja grato com seus amigos. Irmãos, tem gente que não tem amigo, por quê? Porque todos os amigos que Deus pôs, você não foi nem grato com seu amigo. Eu tenho um amigo que eu conto nos 3 dedos meus amigos. Tem poucos. Um deles é o apóstolo Jairo Canteiro, lá da Argentina. Eu sou muito, muito, muito grato a ele. Mas muito grato. Eu sempre era ovelha do apóstolo Maldonado indiretamente, porque eu lia todos os seus livros e me inspirei sempre nele. Mas ele ainda não era meu pastor oficialmente. E um dia eu liguei para o apóstolo Jairo, mandou uma mensagem, que eu estava sentado lá em Miami, na igreja do apóstolo Maldonado, assistindo o culto, e para mim já estava bom. Aí, sabe o que ele fez, irmão? Ele ligou na mesma hora para o apóstolo Maldonado e disse, apóstolo, você tem que conhecer o apóstolo Pedro Medina, que está sentado em tal lugar, na primeira fila aí na sua igreja, porque ele vai ser o homem que vai levar o avivamento para o Brasil. Irmão, não deu 5 minutos, a secretária veio, me chamou, nos levou, eu e a pastora Sara, numa sala VIP. Fizeram uma videoligação com a gente. O apóstolo Maldonado já pagou a janta para a gente e nos recebeu com toda a honra por causa da ligação do meu amigo. Um dia ele me ligou muito aflito. Medina, ora por mim. Muito aflito. Eu falei, o que foi? Ele falou, olha, está vindo o apóstolo Maldonado pregar aqui numa cruzada. E eu fiquei responsável de receber toda a equipe de louvor e a equipe que está atrás do louvor, 100 pessoas dos Estados Unidos. Eu tenho que receber essas pessoas na minha igreja está em reforma, eu não tenho ar-condicionado, eu preciso ajudar com muitas coisas, ora por mim porque eu preciso de provisão. Aí eu falei com a minha esposa, eu falei, meu amor, nós não vamos orar, nós vamos mandar dinheiro para lá. Aí eu e minha esposa nos reunimos e mandamos altos valores para um amigo que está na Argentina. E ele é grato até hoje, ele sempre que me vê, ele me agradece.
Seja grato. Eu lancei o meu segundo livro agora, Como Acessar as Finanças do Céu. Não trouxe aqui ainda para a família do reino, que eu vou imprimir mais uma leva para trazer para cá, para a gente fazer o lançamento aqui, amém? E lá antes de começar o primeiro capítulo do livro, tem uma parte chamada agradecimentos. E lá no agradecimentos desse livro está escrito assim: eu agradeço a Deus pela minha equipe ministerial da família do reino, porque sem eles eu não teria chegado onde eu cheguei agora. Eu sou grato a Deus pela equipe ministerial que eu tenho. Eu tenho os melhores líderes do mundo. Alguns são extremamente competentes, alguns não tanto, mas uma coisa é inegável em todos eles: a honra, a lealdade, a fidelidade deles, compromisso, sacrifício. Ninguém chega longe sozinho, ninguém faz grandes coisas sozinho. Se eu chegamos, esses dias eles falaram: apóstolo, é muito lindo o que Deus está fazendo com o teu ministério. Eu corrigi, falei: nosso ministério, porque nós somos um ministério juntos. Eu honro a Deus quero agradecer a Deus pelos meus pastores, líderes, obreiros que eu tenho aqui, que se dão a vida, irmão, dão de verdade, dão a vida por esse ministério, por mim, por vocês. Você tem uma equipe ministerial maravilhosa. Muitos deles tiveram propostas de trabalhar fora e ganhar muito mais, mas eles sempre renunciam e continuam aqui, porque eles nunca trocaram o propósito por uma proposta. E Deus vai honrar todos eles. Amém? Eu sou muito grato pelos membros da família do reino. Não é a primeira vez que eu faço isso, eu sempre faço isso. Eu gosto de olhar para vocês e agradecer vocês, porque eu sempre digo, eu tenho a melhor igreja do mundo. Eu não troco vocês por nada nesse mundo. Sabe, eu cuido de pastores. Nós estávamos atendendo pastores, eu e minha esposa. A gente conhece pastores que entram em ansiedade só de ir na igreja. Por quê? Porque eles estão indo para o lugar onde eles são odiados e criticados. Pastores que estão tomando remédio, têm depressão, pensamentos de suicídio. Porque a igreja é um lugar tão hostil. A igreja é um lugar onde as pessoas julgam, as pessoas criticam, eles têm grupinhos que estão fazendo a oposição aos pastores. Você imaginou que coisa do inferno? E eu falo, lá na família do reino é tudo ao contrário. Eu amo chegar na igreja, principalmente quando eu volto de uma viagem, todo mundo fala: apóstolo, a gente estava sentindo muito a sua falta. Quanta falta o senhor faz na igreja. Eu e minha esposa, a gente se sente amada, a gente se sente honrado, a gente se sente cuidado, a gente se sente mimado por vocês. Vocês são fiéis, vocês são leais, vocês são generosos. Eu nunca vi uma igreja que oferta tanto como vocês. Vocês estão de parabéns. E por isso que Deus os entregou. Vocês são herdeiros das 50 nações. Nós vamos conquistar muitas nações para Jesus. E eu honro a Deus, louvo a Deus pela vida de vocês. Obrigado. Obrigado, igreja, família do reino, por serem generosos, por serem gratos. De verdade. A gente viaja, a gente passeia, e a gente fica querendo voltar para casa. A gente se sente realizado. Amo subir nesse púlpito e ministrar para a igreja maravilhosa que é vocês. Estou muito feliz que essa igreja não tem 2 partidos, irmão. Só tem um partido. O partido de Jesus, o partido do apóstolo Pedro Medina. Somos um time, amém? Eu sinto que vocês estão torcendo junto comigo. Não tem gente fazendo oposição. E quando tem, não fica aqui. Diga comigo: os que lembram, amam mais. Os que lembram, são humildes. Os que lembram, sempre voltam. Os que lembram, sempre honram. E os que lembram, são pessoas generosas. Aleluia. Aleluia. Agora eu vou falar uma coisa para você. É falta de inteligência não ser grato. Olha para você ver. Falta de inteligência. Porque quando você é grato, você está abrindo a oportunidade para receber mais. Quem conseguiu entender? Do mesmo lugar que você recebeu, você pode receber infinitamente mais.
E a ingratidão corta esse ciclo de bênção. E a gratidão te dá a oportunidade de receber muito mais. Quando Jesus curou os leprosos, a Bíblia diz que eles foram limpos da lepra. Mas quando aquele leproso samaritano, ex-leproso, voltou para agradecer, Jesus não disse seja limpo. Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. Ali a palavra em inglês é your faith has made you whole, né? Ali usa uma palavra que não é somente curado. Ali a palavra salvou está falando de salvar, de libertar, de abençoar, de prosperar, tudo ao mesmo tempo. Então ele recebeu uma bênção muito maior porque ele... Então ser ingrato é falta de inteligência. Porque se Deus te curou, imagina se você for grato, o que Ele vai te dar depois da cura? Se Ele abriu uma porta de emprego para você, e você foi grato e honrou a Deus com seus dízimos, e foi lá, imagina o que vem depois, imagina o que vem depois. Então, é inteligente ser grato. É inteligente ser grato. Depois da gratidão vem mais bênçãos. Talvez você está com as bênçãos todas cortadas, nada flui na sua vida. Talvez seja fruto de ingratidão. Hoje seria muito legal, quando acabasse esse culto, se você mandasse um WhatsApp para alguém, agradecendo, um amigo, teu pai, tua mãe. Nós estamos acabando o ano, que você ainda tem 30 dias de hoje até dia 31 de dezembro. Para você abrir muitas vias de bênção na sua vida, sendo grato, sendo honroso, sendo alguém generoso, amém?